O capítulo 34 de Gênesis abre diante de nós uma das narrativas mais sombrias e inquietantes da história patriarcal. Aqui não há promessas celestiais, nem altares erguidos em devoção. O cenário é outro, o campo de Siquém, onde o pecado da violência, da paixão descontrolada e da vingança mancham a caminhada da promessa. É um episódio marcado pelo silêncio de Deus. Um silêncio que não significa ausência, mas julgamento implícito, pois o povo da aliança começa a se confundir com as práticas das nações ao redor. Diná, filha de Jacó e Lia, é apresentada como jovem que sai para ver as filhas da terra. Esse detalhe, aparentemente simples, já carrega um peso simbólico: o contato de Israel com os costumes de Canaã. Não se trata apenas de uma visita social, mas de um prenúncio do perigo espiritual de se abrir ao mundo sem discernimento. Diná, filha da promessa, encontra-se exposta em território estranho, e ali a tragédia se inicia. Siquém, filho de Amor, príncipe da terra, vê a jovem e se lança sobre ela. O texto bíblico é cru e direto. Ele a força, humilhando-a. Não há romantização, mas o retrato da violência do desejo humano quando não é submetido a Deus. Contudo, o episódio não para na brutalidade do ato. Siquém, depois de ter violentado Diná, é tomado por uma estranha mistura de paixão e apego. Sua alma se apegou à moça, e ele passa a falar-lhe com ternura, desejando tê-la como esposa. O contraste é brutal. Primeiro o pecado, depois a ilusão de amor. Essa ambiguidade revela a condição do coração humano, capaz de violência e ao mesmo tempo de carência, mas sempre distorcido pelo pecado. Siquém busca legitimar sua ação pedindo ao pai que trate com Jacó para obter Diná como esposa. Aqui entra em cena Amor, o governante local, que se aproxima de Jacó para propor uma aliança de casamentos e negócios entre seus povos. Jacó, ao saber do ocorrido, cala-se. Seu silêncio é pesado, quase insuportável. Ele não reage de imediato, pois espera o retorno de seus filhos que estavam no campo. Esse detalhe mostra a fragilidade do patriarca diante da crise. Ele, que havia lutado com Deus e vencido, agora se vê paralisado diante da vergonha trazida à sua casa. Seu silêncio é o retrato da perplexidade do justo quando a injustiça atinge o que lhe é mais caro. Quando os filhos retornam e ouvem o ocorrido, a narrativa ganha novo tom. A indignação os consome, pois, segundo o texto, tal coisa não se deve fazer em Israel. A expressão já projeta a identidade espiritual do povo. Há um padrão de santidade que os separa das nações, e a profanação de Diná é vista não apenas como tragédia pessoal, mas como afronta ao pacto. Amor, em sua tentativa de diplomacia, propõe casamento, alianças comerciais e convivência pacífica entre os povos. A ideia, em termos políticos, parecia vantajosa: troca de filhas, terras em comum, expansão de poder. Mas, espiritualmente, era a diluição da promessa. A união com os cananeus não significava apenas aliança social, mas ameaça de apostasia, de perda da identidade santa. Assim, o discurso de amor ecoa como tentação: conquistar paz e prosperidade ao preço da mistura com o mundo. É nesse ponto que os filhos de Jacó respondem, mas não com sinceridade. Tomados pela ira, eles elaboram uma resposta enganosa. Fingindo aceitar a proposta, exigem que todos os homens de Siquém sejam circuncidados, sinal do pacto com Deus. Essa exigência em si parecia espiritual, mas na boca dos filhos era apenas instrumento de vingança. O sinal santo da aliança é usado como armadilha. Eis aqui a gravidade da cena. O que foi dado como marca sagrada da relação com Deus é manipulado para servir ao ódio humano. O texto nos deixa em suspense ao final desta primeira parte. Siquém e Amor aceitam a condição, e todos os homens da cidade concordam com a circuncisão, seduzidos pela possibilidade de união e ganhos econômicos. Eles não entendem o peso espiritual do rito, mas o veem apenas como formalidade para acessar os bens
e a riqueza de Jacó. A circuncisão, que deveria ser sinal de fé, torna-se apenas símbolo de conveniência. Assim, a tragédia de Diná se transforma em tragédia coletiva. O pecado inicial de Siquém desencadeia uma cadeia de decisões que colocam em risco a identidade da promessa. O silêncio de Jacó, a ira dos filhos, a proposta de amor, tudo converge para um cenário tenso e sombrio. A cidade inteira caminha para o abismo, sem perceber que o sinal que deveria aproximar de Deus se tornará instrumento de juízo. Este capítulo, até aqui, nos coloca diante de um dilema teológico profundo. Quando a promessa é misturada com o mundo, a aliança perde sua pureza. Quando a fé é usada como máscara para o ódio, a santidade é profanada. Gênesis 34, em sua primeira parte, nos lembra que o povo de Deus é chamado a ser separado, mas também que a resposta à injustiça não pode se corromper pelo engano. O clímax ainda está por vir, o dia em que a vingança explodirá e o sangue correrá em Siquém. Mas já neste início a lição é clara. A honra humana, quando buscada sem Deus, abre portas para a violência ainda maior. A tragédia de Diná se torna a ferida de Israel, e o pacto corre o risco de ser manchado pela vingança. O silêncio pesado que pairava sobre a casa de Jacó foi quebrado pela decisão ardilosa de seus filhos. Eles haviam exigido a circuncisão de todos os homens da cidade como condição para entregar Diná em casamento. O pacto, sinal da aliança de Deus com Abraão, havia sido transformado em instrumento de vingança. E a cidade de Siquém, enganada por promessas de alianças comerciais e familiares, caiu na armadilha. 3 dias depois, quando a dor da circuncisão os deixou enfraquecidos e incapazes de reagir, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram suas espadas e invadiram a cidade. Não havia grito de guerra, nem resistência. O massacre foi frio, calculado, quase ritualístico. Cada homem tombou pela lâmina dos filhos de Jacó, e o sangue se espalhou pelas ruas de Siquém. O lugar que havia sido palco da violência contra Diná, agora se tornava palco de vingança desenfreada. Simeão e Levi não se contentaram em matar apenas Siquém e Amor, os responsáveis diretos. Eles exterminaram toda a cidade. E enquanto o silêncio mortal caía sobre os cadáveres, seus irmãos, os outros filhos de Jacó, vieram depois e saquearam a cidade inteira. Tomaram ovelhas, bois, jumentos, riquezas, mulheres e crianças. A vingança se transformou em pilhagem. O ato que começou como defesa da honra de Diná terminou como profanação do pacto, porque os filhos de Israel agora agiam como as nações que Deus julgava. Diná foi retirada da casa de Siquém, mas não em triunfo espiritual. Ela voltou para a tenda de Jacó, marcada não apenas pela violência sofrida, mas também pelo sangue derramado em seu nome. Seu drama pessoal havia se transformado em catástrofe coletiva, e o nome de Israel, que deveria ser luz entre as nações, agora era manchado por crueldade e engano. Jacó, ao saber do ocorrido, foi tomado de temor. Sua reação não foi de aprovação, mas de desespero. Ele viu o perigo se aproximar. Vocês me trouxeram problemas, fazendo-me odioso entre os cananeus e os ferezeus. Somos poucos em número. Se reunirem contra mim, serei destruído, eu e minha casa. A voz do patriarca revela o peso do erro. Os filhos haviam confundido justiça com vingança, e em vez de honra, haviam atraído risco. O massacre, longe de restaurar dignidade, colocava toda a promessa em perigo. A resposta de Simeão e Levi foi curta e dura. Faria ele, pois, nossa irmã como prostituta? Essa pergunta ecoa como justificativa moral, mas é manchada pela forma como agiram. Eles estavam certos em se indignar, mas erraram ao transformar a indignação em ódio cego. Usaram o sinal sagrado da aliança como isca e transformaram o pacto de Deus em arma de vingança. Teologicamente, o massacre de Siquém levanta uma das tensões mais profundas das Escrituras: a diferença entre justiça divina
e justiça humana. A primeira é santa, reta, restauradora. A segunda, quando contaminada pelo pecado, se transforma em violência, mesmo quando parece defender uma causa justa. O zelo de Simeão e Levi não era pelo pacto de Deus, mas por honra ferida e orgulho familiar. Eles se colocaram como juízes e executores, mas sem discernir a santidade do Deus da promessa. O texto bíblico mantém o silêncio de Deus nesse episódio. Não há palavra de aprovação nem de condenação explícita. Esse silêncio, porém, é eloquente. Ele nos mostra que nem sempre o julgamento divino é imediato. Muitas vezes Deus deixa que as consequências se desenrolem no tempo. Simeão e Levi, mais tarde, seriam lembrados por Jacó em sua bênção final, não como heróis, mas como homens violentos, cuja fúria trouxe maldição. A espada que ergueram contra Siquém tornou-se ferida para sua própria herança. O massacre de Siquém também aponta para um perigo espiritual recorrente. Usar a religião como máscara para interesses humanos. Os filhos de Jacó exigiram a circuncisão, mas não como sinal de fé, e sim como meio de subjugar e destruir. Quando a aliança é usada como arma, ela perde seu caráter sagrado e se torna profanação. O ato deles é, em certo sentido, uma caricatura da verdadeira justiça divina, mostrando como o coração humano é capaz de perverter até mesmo os símbolos santos. Além disso, esse episódio é prenúncio do contraste que atravessará toda a história bíblica. Israel, chamado a ser santo, separado e justo, frequentemente se mistura com as práticas das nações, agindo como elas, em vez de ser testemunha de Deus. Em vez de ser povo de justiça, torna-se povo de violência. O massacre de Siquém revela que a maior batalha do povo da promessa não está apenas contra os inimigos externos, mas contra o pecado que habita dentro. O clímax desse episódio não é a vingança em si, mas a revelação de sua futilidade. A honra de Diná não foi restaurada pelo sangue derramado. A casa de Jacó não se tornou mais pura ou mais justa. Ao contrário, o pacto foi manchado, e a ameaça das nações vizinhas pairava sobre eles. A espada trouxe apenas risco e vergonha. Aqui aprendemos que a verdadeira justiça não nasce da ira humana, mas da santidade divina. Onde o homem busca impor sua vingança, Deus prepara um caminho de redenção. Simeão e Levi falharam porque usaram o sinal do pacto sem fé, e sua fúria os afastou da santidade. É um retrato sombrio da corrupção da justiça. Assim, Gênesis 34, em sua segunda parte, é um espelho da condição humana, sempre inclinada a transformar zelo em violência, honra em vingança, fé em manipulação. E nos prepara para refletir que somente o verdadeiro justo, Cristo, poderia carregar a dor da injustiça sem derramar sangue inocente em vingança. A noite após o massacre de Siquém não trouxe descanso para a casa de Jacó. O silêncio da planície era pesado, quebrado apenas pelo eco distante das viúvas que choravam, dos órfãos que clamavam, dos animais que vagueavam soltos entre cadáveres. O sangue dos homens que deveria clamar por justiça escorria pelo chão como testemunha de uma justiça corrompida. Simeão e Levi, inflamados em zelo, acreditaram que defendiam a honra de sua irmã, mas transformaram o ato em vingança desmedida. O que deveria ser reparação tornou-se uma ferida aberta que contaminava a terra com a mancha da violência. Jacó, o patriarca que carregava a promessa, sentiu o peso da espada de seus filhos como se fosse uma lâmina sobre seu próprio coração. Ele se levantou diante deles e declarou, com voz carregada de temor: Vós me turbais, trazendo sobre mim opróbrio entre os habitantes da terra. Eu sou poucos em número. Eles, ajuntando-se, me destruirão, e eu e minha casa pereceremos. Era mais do que um temor político. Era o reconhecimento de que a promessa poderia ser comprometida pela impiedade de sua própria descendência. A herança de Deus estava sendo manchada pelo zelo humano. Simeão e Levi, porém, responderam com frieza. Faria ele, pois, a nossa irmã como a uma prostituta?
Neles havia um senso de honra tribal, um desejo de defender a dignidade de Diná. Mas esse zelo estava corrompido, pois se converteu em arrogância e derramamento de sangue inocente. O texto sagrado não os absolve, antes coloca-os sob julgamento futuro. E de fato, o destino daqueles dois irmãos seria marcado por esse dia. Quando Jacó, já ancião, abençoou seus filhos no leito de morte, pronunciou sobre Simeão e Levi palavras que ecoavam à sombra de Siquém. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com a sua congregação não se ajunte a minha glória. Porque no seu furor mataram homens, e na sua teimosia jarretaram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Gênesis 49, 5 e 7. O massacre de Siquém selou o destino das suas tribos. Simeão seria absorvido em meio a Judá, sem território próprio, e Levi seria espalhado em cidades levíticas, sem herança de terra. A fúria do passado trouxe dispersão no futuro. Assim, o massacre de Siquém tornou-se paradigma de uma justiça profanada. Ele revela o perigo da ira humana quando se disfarça de zelo santo. A Bíblia nos mostra que a honra de Deus não se defende com violência carnal, e que a promessa não avança pela espada dos homens, mas pela fidelidade do próprio Senhor. O peso dessa história recai sobre todos que tentam tomar nas mãos aquilo que pertence ao tribunal eterno de Deus. E aqui emerge o contraste maior. Se Simeão e Levi se ergueram para defender a pureza de sua irmã com armas manchadas de sangue, Cristo viria séculos depois para defender a pureza de sua noiva com o seu próprio sangue. Onde a espada dos homens trouxe morte, a cruz do Filho de Deus trouxe vida. Onde o massacre abriu feridas, o sacrifício do Cordeiro trouxe cura. O massacre de Siquém mostra que até dentro da casa da promessa há sementes de violência, mas aponta para o dia em que o verdadeiro filho da promessa venceria não com espada, mas com a entrega. Ele foi traído, zombado, ferido, mas não devolveu afronta por afronta, nem violência por violência. Ele tomou sobre si a culpa da ira humana e a transformou em redenção. O peso final dessa narrativa é espiritual. Toda vingança humana tende a ultrapassar os limites da justiça e a corromper o que toca. O massacre de Siquém é um aviso contra o zelo sem discernimento, contra a tentativa de defender a honra de Deus com as armas da carne. Em Cristo, aprendemos que a honra é restaurada pelo sacrifício, não pela espada, que a promessa é sustentada pelo sangue da cruz, não pelo sangue derramado em vingança. Jacó seguiu seu caminho com a marca dessa tragédia em sua casa, carregando a promessa como um fardo de esperança e de juízo. E nós, ao olhar para Siquém, aprendemos que só em Cristo a violência se transforma em paz, e só nele o sangue inocente derramado encontra resposta na vida eterna. Assim, a tragédia de Siquém ecoa como lamento e aviso. Sem Cristo, o zelo humano se torna fúria destrutiva. Mas nele, até as feridas mais profundas podem ser redimidas.